Eu não sou candidata a vice-presidente da República. O que fez o MDB encolher não foi candidatura própria. O que fez o MDB encolher foram denúncias gravíssimas de corrupção, que a Lava Jato cumpriu um papel muito importante para o Brasil. A única coisa que eu tenho dito é que eu não sou candidata a vice-presidente da República, porque a minha candidatura, eu abrir mão da pré-candidatura à presidência e aceitar o papel de vice, eu estaria aí diminuindo o espaço da mulher na política. Vou estar no palanque do Centro Democrático, vou segurar a bandeira, vou entregar santinho, vou defender até o último dia a importância do Centro Democrático ir para o segundo turno e ganhar as eleições, mas se eu não pontuar a ponto de Fabíola, se eu não pontuar a ponto de ser a cabeça de chapa, eu não vou ajudar sendo vice. Então, eu abro mão para que outros possam ser, e eu vou estar nesse palanque como cabo eleitoral. O que fez o MDB encolher não foi candidatura própria. O que fez o MDB encolher foram denúncias gravíssimas de corrupção que depois foram, ao longo do tempo, se comprovando que não eram verdadeiras. Mas não vamos nos esquecer que o MDB hoje se reinventou com a candidatura e eleição depois do novo presidente do MDB. O governo Temer está começando, inclusive, a ser reconhecido o quanto, apesar de apenas 2 anos, o quanto ele fez pelo Brasil. Então, o presidente Temer, ele é um bom conselheiro, ele tem dado orientações e não vamos nos esquecer da sua boa gestão. A minha verdade é que a Lava Jato cumpriu um papel muito importante para o Brasil, escancarou diante do momento que o Brasil verdadeiros escândalos de corrupção. Não adianta o governo do PT dizer que não houve. Né? Não foi à toa que foram devolvidos só num dos casos 6 bilhões. Ninguém devolve 6 bilhões de reais se não devia, né? Se pertencia a si próprio. Então, houve, sim, o Petrolão, antes dele o Mensalão. A questão da Lava Jato, por isso que não dá para ficar nem de um lado nem do outro. A Lava Jato é importante, é um nome, é apenas um símbolo que se deu às investigações de denúncias gravíssimas do Poder Judiciário, que, a meu ver, tem que continuar. Uma das questões, uma das razões da política ser má vista pela população brasileira é essa sensação constante de impunidade. Isso tem que acabar no Brasil, mas, de outro lado, você me falou que eu sou advogada e sou professora. Há algo que é sagrado numa democracia, que é o cumprimento das leis da Constituição. Entre a ditadura dos homens e a autoridade das leis, nós temos que ficar com a autoridade das leis, concordando ou não. Não concordemos, mudemos as leis. E há algo fundamental no processo, chama o devido processo legal. Se você não analisa, se você não faz do processo, julga no processo da forma devida, nos termos da lei e nos termos da Constituição, você anula o processo. Legalização do aborto, a senhora já até falou. Contra ou a favor? Não. Contra. Legalização da maconha? Contra. Privatização da Petrobras? Fica difícil agora, porque você está tratando assuntos complexos que deveria, talvez, se me permite, isso, mas é importante. Privatização da Petrobras. Porque, assim, é importante que a gente também explique, porque depois vira as manchetes como se a gente não tivesse a oportunidade de dizer. Bom, eu sou contra a privatização da Petrobras. E a independência do Banco Central? Nós já votamos a favor da autonomia do Banco Central. Continuidade do Auxílio Brasil de R$400. Não só de R$400, é preciso uma média ponderada de acordo com as necessidades maior para quem mais precisa, considerada abaixo da linha da miséria, da pobreza, e fazendo um diferencial com porta giratória. Vocês vão ter que dar pelo menos 30 segundos para explicar, porque senão fica realmente muito difícil. Josias, você, se estivesse aqui, reclamaria também. Regulamentação da imprensa, senadora. Não, a imprensa é livre. Eu estou nesse projeto porque eu defendo a democracia e as suas instituições. Marco temporal da demarcação de terras indígenas. Sim ou não? Eu votei uma PEC onde estabeleço que qualquer decisão do Supremo tem que vir com indenização justa, prévia em dinheiro daqueles que têm 70, 80 anos e estão na terra e possam, de alguma forma, ter que sair delas. Não tem isso, infelizmente, eu peço desculpa. Mas, assim, a taxação de grandes... me dê 15 segundos, pelo menos, para justificar. A taxação de grandes fortunas, a favor ou contra?
Eu sou mais favorável, nesse momento, taxar lucros e dividendos, porque você ataca as grandes fortunas. Teto de gastos, precisa ampliar ou derrubar? Precisamos ter âncoras fiscais, porque sem responsabilidade fiscal você não faz social. Então, Aliás, manter o cria teto crise, de gasto. aumenta a inflação, aumenta a dívida pública e corrói o salário do povo brasileiro. Liberação dos jogos de azar, contra ou a favor? Sou contra e fui eu que derrubei há tempos atrás, porque esse projeto que está aí é para financiar a campanha de candidatos. Eu vi o projeto, tá vendo? Nós deixamos de falar tanta coisa importante. Então, mas hoje desculpa, aqui no senadora, debate. É que a gente quer fazer esse quadro para que as pessoas Fabiola, tenham ideia do que a senhora pensa de temas importantes. Tudo bem. Semipresidencialismo, a senhora é a favor ou contra? Essa jabuticaba brasileira, nesse momento, é para fazer com que o Executivo fique refém do Congresso Nacional. Contra. Revogação da reforma trabalhista. A senhora acha que precisa ser revogada, sim ou não? Contra. Podemos ter um outro ponto, inclusive das mulheres gestantes. Raciais. Só me permitir. Em relação às mulheres gestantes, tem um pontozinho que a gente precisa, inclusive, rever. Mas sou contra a revogação. Cotas raciais, contra ou a favor? Totalmente a favor. A favor. Nós temos a senhora é a favor da posse? A senhora é a favor? Comunidade afrodescendente. Posse e porte de armas, contra ou a favor? Já votei contra qualquer porte de armas no Brasil. Posse, em casos excepcionais, você pode a posse para casos... Desculpa, é sim ou não, por favor, senadora. Prisão de condenados em segunda instância, contra ou a favor? Aí, da mesma forma, eu sou a favor da prisão em segunda instância, mas dentro do seguinte aspecto: nós temos que acabar no Supremo Tribunal Federal com essa coisa do Supremo ser corte criminal. Quando nós acabarmos com isso, nós resolvemos esse problema, não estaríamos nem discutindo isso. No mundo não é assim. Caso eleita, a senhora vai respeitar a lista tríplice do Ministério Público para a escolha do Procurador-Geral da República, sim ou não? Meu pai começou a vida pública como promotor de justiça. Eu acho que com isso eu respondo a tua pergunta. Sim, então, só para deixar claro. Sem dúvida. Sim. Qual